Bom dia. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado e pode se assentar. Obrigado. Obrigado, Cláudia. Deus abençoe. Um abraço pessoal lá de Itapetininga, que nos acompanha, minha esposa em especial, obviamente. Pastor Edelcio, que sempre está assistindo os cultos aqui de São Paulo. E para vocês que recebem a gente com tanto carinho, que vocês sejam recompensados, né? Recompensados, porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Obrigado, pastor Diego, pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui e rever o pastor Marcelo, a Letícia, né? Que está aqui com a gente hoje. E Deus abençoe todos os irmãos. Feliz de ver a irmã Isabel, né? Já cumprimentei, que a gente sempre ouve o pessoal orando por um e por outro, né? E com certeza nós cremos, como o pastor Paulo falou aqui em cima, Deus, Ele atende as orações, e como foi o caso do pastor Josué, né, que está em casa, e eu creio que Deus vai trazer vitórias para todos nós, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Nosso Deus é um Deus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Todos nós vivemos um período de dificuldades na vida. Hoje mais do que nunca tem pessoas se perguntando: quando é que vai terminar isso aí? Até onde vai esse negócio? São problemas diversos, situações diversas, males constantes e diários. Tem hora que os problemas se levantam no casamento, em outra hora no trabalho, em outra hora no dia a dia, às vezes até numa discussão, num trânsito. Infelizmente o problema faz parte da nossa vida. Ninguém há que possa dizer, e eu já vi alguém dizendo, somos blindados. Se essa fosse realidade, Jesus não teria dito: no mundo vocês terão aflições. E eu me lembro de alguém que teve na Bíblia uma grande aflição. Talvez a maior pessoa que teve aflição que nós conhecemos. Tirando Jesus, que morreu na cruz do Calvário, eu me lembro de Jó. Não vou pregar sobre a vida dele, mas só quero citá-lo como exemplo de alguém que viveu um problema muito grande. Isso serve de referência para a gente, porque quando você diz, estou cheio de problema, se você lembrar de Jó, você fala, meu problema não é nada. Né? Se você lembrar, eu acredito que na palavra de Deus tem muitos trechos e histórias com H, que revelam que no momento da aflição, você tem um referencial para ver o que aconteceu. E a Bíblia, como já é um livro bem antigo, mas muito atual, ela mostra que todos aqueles que viveram problemas no passado, em algum momento Deus se levantou e resolveu a situação. Até nessa história de Jó, que foi algo que foi terrível para ele como pessoa, porque ele tinha um cuidado muito grande em relação a Deus. Eu acredito que o cuidado dele era muito maior do que o nosso, acredito, porque havia uma preocupação em oferecer até sacrifícios a Deus, que na época era comum, até pelos filhos, porque hoje quem tem filho, o filho sai de casa, e você não sabe o que ele está fazendo lá fora, você não sabe como é que é a vida dele, mas ele tinha um comportamento tão exemplar, que ele oferecia sacrifícios de expiação de pecados a Deus, até por conta dos filhos. E eram quantos filhos mesmo? 10. Muito filho, hein? Porque ele lá realmente estava lendo a Bíblia do começo lá, né? E Jó é um dos pioneiros na história do mundo como exemplo para a gente,
Porque dizem que o livro de Jó deveria estar inclusive antes de Gênesis, porque foi um dos realmente primeiros da terra mesmo, né? Depois de toda aquela criação mostrada e explicada já com Moisés nos 5 primeiros livros da Bíblia, a partir de Gênesis. Mas Jó, em algum momento da sua vida, poderia estar, e eu vou ler daqui a pouco junto com você, em um momento como ou parecido com aquele que acontece com a gente. Que momento é esse? Que você olha para frente e diz assim: como é que eu vou sair dessa? Deus me deu essa palavra nesse momento por conta disso. Na realidade eu vivo uma situação, não por mim, mas criada por algum contexto em volta de mim, que me fez olhar para frente e dizer: Senhor, até quando? Então a mensagem que eu prego para vocês é a mensagem que eu estou pregando para mim, em primeiro lugar, perguntando ao Senhor como sair dessa, como encontrar solução lá na frente. E aí o Senhor colocou essa palavra para eu pregar em Itapetininga e pregar aqui em São Paulo. Eu já preguei sexta-feira em Itapetininga essa mensagem, e agora eu volto a pregar aqui em São Paulo. E tem a ver com a palavra esperança, porque diferente do que o mundo pensa, lá no mundo, lá fora, tem o chavão: a esperança. Esse é um chavão do mundo, porque a esperança para o cristão, ela não morre, aliás ela já morreu, mas ela ressuscitou e está viva. Então para o cristão não é a última que morre, não. Porque eu lembro de Jesus quando Lázaro morreu, e a irmã dele, ao Jesus chegar, disse: se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus olhou para ela, a Bíblia fala lá em João 11:35 que ele até chorou, e ele olha: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Marta, não entendendo muito bem, talvez aquela, a esperança é a última que morre, mas meu irmão já morreu, usando o mundo aí. E ela diz: eu sei, no último dia todos nós vamos ressuscitar. E Jesus olha para ela e fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é uma esperança viva. Mas desde que o mundo é mundo, e eu disse que Jó é um dos primeiros, tem-se essa preocupação futura pelo que você está vivendo no momento. Até porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se amanhã você vai acordar. O pastor falou de assistir o jogo do Corinthians, é à noite o jogo do Corinthians. De manhã é feminino, à noite é com o Parmeira. E 6h30 ainda, vai ser uma concorrência boa com o culto, com os irmãos. Né, Rose? Lembrar do Gilberto. Está assistindo, né? E a gente sabe que o pessoal fala: à noite vai ter o jogo, mas você não sabe nem se a noite vai chegar para você. Ninguém sabe. Ou sabe? Não. Então o nosso olhar sempre quer estar lá, quando nós ainda estamos aqui. Isso é uma coisa natural para o ser humano, porque enquanto o ser humano existe, sempre foi assim. Vamos ler um trecho da palavra do Senhor em Jó 14. Jó, nesse texto que nós vamos ler, não sabia ele o que viria a acontecer depois. Já tinha acontecido uma grande tragédia com ele. Afinal, ele era um dos homens mais ricos da terra, pelos seus bens, e talvez o maior bem da vida dele não fosse nem o seu dinheiro, os seus animais, mas fosse a sua família, porque ele fazia sacrifícios, como eu disse no começo da mensagem, a Deus por causa da sua família, e não por causa dos seus bens. Então quer dizer, agora ele chora, porque ele perde os seus bens e perde a sua família. Ele perde a sua saúde, e ainda tem gente acusando ele, que ele só está nessa condição, porque ele é um pecador.
Seus amigos: Jó, você deve ter pecado muito. A mulher dele: Jó, amaldiçoa Deus e morre. Quer dizer, ele vivia ali naquele momento, um momento de perguntas: até onde isso vai? E ele aqui começa a trocar uma ideia com Deus sobre aquilo que ele pensa no momento e sobre aquilo que ele pensa sobre Deus também. E ele começa o trecho dizendo a realidade do ser humano assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Ele sabia o que ele estava falando, um dos primeiros da terra. Nós também nascemos de mulher e passamos por muitas dificuldades. Ninguém pode dizer para mim: não tem isso, porque em algum momento já passou, passa ou vai passar. No versículo 2 ele faz uma comparação. O homem, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Pulando para o 4, versículo 4: quem pode extrair algo puro da impureza? E ele mesmo afirma: ninguém. Versículo 5: os dias do homem estão determinados. É aqui que nós podemos dizer que ninguém morre de véspera. Os dias do homem estão determinados. Aí ele diz a Deus: tu decretaste o número dos seus meses e estabelecestes limites que ele, o homem, não pode ultrapassar. Versículo 6: por isso desvia dele o teu olhar, deixa o homem viver, livre-arbítrio, e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. No versículo 7 ele lembra da natureza e a grandeza da natureza de Deus, e ele afirma: para a árvore pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Versículo 8: suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão, ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. O homem morre, e morto permanece, dá o último suspiro, e deixa de existir. Até aqui. A ideia de Jó é a ideia de muitos de nós, que não consegue compreender a grandeza de Deus ainda. Faço lembrança e menção da palavra pregada pelo pastor Diego semana passada, em que ele incentiva as pessoas a não pararem, a continuarem nos seus objetivos, nos seus desejos. Mas tem muita gente que já abandonou isso. Tem muita gente que gostaria de fazer uma viagem, gostaria de ter uma propriedade, gostaria de ter uma formatura, gostaria de ter uma família, gostaria de ter várias conquistas, mas por que não tem? Porque perdeu a capacidade de esperar. O mundo hoje não quer esperar, ele quer agora, ou é agora ou não quero mais. O mundo hoje se tornou vítima de si mesmo, e ainda mais quando o inimigo planta do teu lado alguém, sendo da tua família, dos teus amigos. Estou falando de Jó, mas é da gente também, no trabalho, que diz assim: sonhador, nem adianta sonhar, a situação aí é complicada, você vai ser difícil para você. Eram os amigos de Jó, que chegam para ele e dizem assim: você deve ter pecado, e agora não adianta nem ter esperança, porque é só a morte que chega para você. Ele afirma isso quando nós terminamos de ler: o homem morre e não pode sair da morte. Tem muita gente, aqui já está falando de quem vai para a sepultura. Ele não tinha lembrado de que no Senhor pode haver até ressurreições. Então ele fala na maneira de entendimento humano. Ele olha para a sua incapacidade de resolver aquela situação. E é assim na vida da gente. Quando chega num momento, a dificuldade é tão grande que você se vê inábil,
Você não consegue resolver. É por isso que o ser humano vem numa igreja. É por isso que o ser humano procura uma igreja. É por isso que é fácil você convidar alguém para vir numa igreja. Porque a igreja ainda continua oferecendo aquele que pode levar a pessoa além. Além daquilo que ela diz que é impossibilidade. Aos olhos humanos estamos vivendo, mas por causa da dificuldade parece que nós estamos morrendo. Se não, já estamos mortos. Porque a gente não acredita mais. Não tem momentos assim? A gente não acredita mais. Não acredita mais no governo, não acredita mais nas pessoas. E quando falo governo, estou falando de um específico, mas de todos os governos mundiais. Não acreditamos mais em membros da nossa família. Achamos em algum momento que está tudo perdido. E Deus sabe que isso é uma coisa natural do ser humano, porque nós somos assim. Como olhar para essa situação e encontrar uma solução? É quando você realmente começa a mudar o teu pensamento humano e começar a pensar coisas espirituais. Começar a pensar de uma forma como, por exemplo, Paulo, em determinado momento pensou, quando ele se converteu de fato. Paulo disse: agora não sou eu mais quem vivo. O que é, Paulo? Você está louco? O que é? Você virou um ET? A pessoa precisa entender. Paulo está dizendo: agora não sou eu mais quem vivo nos meus pensamentos humanos. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O que é isso? Ativação de esperança que vai acontecer. É a esperança que não morreu. É a esperança que está do teu lado. É a esperança que afirmou: estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E quando terminar essa vida, ainda esse que é a esperança, cognome ou nome precioso, Jesus, vai levar você para o céu. E a Bíblia diz em Apocalipse, quando João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, ele mesmo limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque as primeiras coisas passaram e tudo se fez novo. É em direção a esse novo que nós renovamos a nossa esperança como seres humanos. É em direção a essa visão. É em direção a essa crença. Talvez você diz: por que eu venho na igreja? Para louvar a Deus? Só? Não. É para você renovar essa esperança. Por isso o título dessa mensagem é Esperança Renovada no Senhor. Cada vez que você vem no culto, ouve uma palavra e vê que é natural você ter problema, ter dificuldades, mas só que você não pode olhar só humanamente para a tua vida. A palavra do Senhor não passa, ela é eterna. Então, crendo que a palavra do Senhor é eterna, Ele diz que vai fazer uma grande obra na nossa vida, do qual os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, do qual nunca chegou ainda no nosso coração. Era Jó aqui falando, sabe? Tem muitas coisas que ele ainda precisava aprender. E do capítulo 14 até o 42, ele tem diálogos profundos com Deus. E lá no 42, ele reconhece agora, não mais o Jó homem, mas o Jó tocado pelo Senhor. E quando ele é tocado pelo Senhor, a esperança renasce. E ele diz: o meu Redentor vive. Quando as coisas são renovadas no Senhor, você muda a maneira de enxergar a vida. Você passa a crer mais. E agora nós sabemos que tudo na vida dele foi restaurado para melhor. Nós sabemos que ele voltou a ser uma pessoa abastada financeiramente. Nós sabemos que ele teve mais 10 filhos. Nós sabemos que ele foi restaurado em tudo. Mas até chegar nisso, ele precisou crer mesmo que o Redentor estava vivo. Dá uma cutucada no teu irmão e pergunta: você ainda crê? Você ainda crê? Você ainda crê? Você ainda crê? Pois Jesus disse: tudo é possível
ao que crê. Tudo é possível. Tudo. Jó, ele cita o poder de Deus na criação, e é maravilhoso. Eu não sei por aqui se vocês já viram, mas lá em Itapetininga a gente tem muito isso, nas cidades que rodeiam Itapetininga, tem muita plantação de eucalipto. E até o Paulo trabalhou lá na Suzano, né? Que é uma das empresas que lá plantam bastante eucalipto para papel e celulose. E você vê aquelas plantações imensas de eucalipto. E eu estava passando um tempo atrás com um amigo meu, num lugar que tinha muitas árvores dessa e foi cortado. Aí ele, que entende da matéria, me deu algumas informações preciosas e eu pude ver como funciona o que Jó falou. A árvore é cortada e depois de um tempo a árvore tem o seu rebento. E ao passar das águas e das estações ela renasce. E ele me falou, você sabe, Marco, que o eucalipto, quando ele é cortado, ele não é cortado pela raiz. Ele é cortado por 30 a 50 centímetros do chão. E quando ele é cortado, tem até aquela máquina que chega, pega, abraça a árvore e ela mesmo corta, e depois vai cortando em pedacinhos. Ela deixa ali de 30 a 50 centímetros de toco. E dentro daquele toco nasce uma nova árvore de eucalipto, que daqui 7 anos já poderá ser cortada de novo, porque Deus renova aquela árvore. Como Deus é precioso na sua criação, sim ou não? Precioso. Bom, se Deus tem esse mecanismo de renovação a uma criação, imagina uma formação. Porque o homem não foi criado, ele foi formado por Deus. Ele pegou a forma do Senhor, ele pegou a capacidade de entender que aonde parece até que não tem jeito, se creres, verás a glória de Deus. Então é uma mensagem que você tem que colocar no teu coração todo dia que você amanhece. Não importa as dificuldades e os problemas que eu estou passando, há esperança para mim no Senhor. Se você começar a pensar nisso na sua vida, meu irmão, não há nada, absolutamente nada que vai impedir você de glorificar a Deus. Não é pelo que você não tem, porque às vezes as pessoas reclamam pelo que ela não tem, mas você já tem o maior bem que pode você ter, que é o Senhor Jesus na tua vida, que é a salvação, que é o pagamento dos pecados, que é o nome escrito no livro da vida. Você é um cidadão dos céus. Só que nós olhamos para aqui, né? 70 anos, 80 anos, eu queria estar bem aqui, pastor. Tudo bem, isso aí não é errado também, mas só que isso não pode ser a tua esperança. Tem um trecho da Bíblia que o Senhor já afirmou, dizendo assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. O cristão precisa enxergar de uma maneira diferente a vida, não naquilo, eu tenho karma, isso veio comigo, parece que é só comigo. Não, meu irmão, é olhar para frente, colocar Deus à frente, que é a tua esperança, e renovar as suas forças. Isso não tem a ver com idade. Você ainda pretende realizar sonhos, porque a esperança está ligado à fé e está ligado a sonhos. A esperança te traz fé, a fé te faz conquistar. Eu estou dando uma continuidade nessa mensagem do pastor Diego a semana passada, se você pensar bem. Por isso que você não deve desistir. Tem N textos na Bíblia que mostram sobre essa questão, e eu vou ler alguns com vocês agora. Se o pessoal da mídia puder me acompanhar, não sei se a versão está igual, peguei uma versão aleatória aqui. Em Jeremias 29:11, a Bíblia diz: porque eu sei os seus pensamentos, e o que penso de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Ou seja, enquanto você está pensando que não vai dar,
Deus já acolheu a tua oração, o teu sonho, e está preparando todas as coisas. Minha irmã Francisco, um apartamento novo, Deus já está preparando. Só que você não pode olhar aqui e falar: estou perdendo as minhas esperanças. Não perca a esperança, porque a esperança é vida, e é vida porque Jesus é a nossa esperança. Você precisa crer nisso. Assim ficava mais fácil você pregar o evangelho para o teu vizinho, para o teu amigo no colégio. Fica mais fácil você pregar o evangelho para um parente, porque talvez essas pessoas olhem para você e falem: que adianta você ir na igreja? Olha aí, nós estamos bem, você está mal. Não, meu amigo, eu não estou mal, eu estou firmado na rocha que é Jesus, e no tempo certo, o tempo dele, ele vai estabelecer o seu reino sobre a minha vida, e eu vou chegar lá, porque o Senhor é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é a minha vida. Não podemos deixar de crer. Nessa manhã eu convido você a sair daqui com a esperança renovada. Renovada no Senhor, não nas lutas. Não olhe para as lutas, apresente a elas o Deus da esperança, o Deus de paz, o Deus de amor. Diga a quem está ao seu lado: creia, Ele vai agir. Aliás, Ele já está agindo. No Salmo 42, versículo 11, a Bíblia diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é a salvação da minha face, Ele é o meu Deus. O salmista nos indicou como é que a gente tem que proceder no meio das dificuldades. Em Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. São palavras que o Senhor deixou para nós, mas às vezes a gente esquece, às vezes a gente se abate. E aqui o salmista está dizendo: por que você se abate? O Salmo 121, versículo 7 e 8: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Vai dizendo amém. O Senhor guardará a tua entrada, o Senhor guardará a tua saída, desde agora e para... É para sempre, meu irmão. Não é só para o domingo, não é só para a hora que você está no culto, não é só para na hora que você está dirigindo o carro num lugar estranho. Aquele que te guarda não dorme, aquele que te guarda está com você, aquele que te guarda é a tua esperança, aquele que te guarda é que vai te levar à frente. Tem gente que olha e fala: irmã Maria, a senhora está aqui, os outros irmãos que estão passando por enfermidade, vocês estão aqui. Jó 14:5, Deus sabe até onde vai os teus dias. Deus sabe até onde vai os seus dias. Pode ser 1 ano, 10 anos, 15 anos. Às vezes a pessoa fala assim: mas aquela irmã pegou uma enfermidade, e a pessoa morre antes da irmã que pegou a enfermidade. É verdade ou não é? Ai meu Deus, aquele irmão pegou um câncer. Coitado dele. Coitado de você também. Porque às vezes você está andando, atendendo um celular, o cara vem roubar o celular e te mata. Mas Deus o livre, pastor. Irmão, você está vivendo no mesmo mundo que todo mundo está vivendo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, mas a gente às vezes entrega para o bandido o ouro. A gente usa o celular onde não é para usar, a gente faz coisas que não é para fazer. Às vezes o problema acontece por causa das nossas atitudes. A gente sabe o que está acontecendo no mundo, mas parece que com a gente não vai acontecer nada. Então a gente anda assim, tipo, Deus está cuidando. Eu sei que Deus está cuidando, mas dá para a gente ter um pouco de consciência e tomar cuidado. Ou não, porque somos do Senhor, não precisamos tomar cuidado nenhum, somos blindados. É assim? Não. Tem muito cristão morrendo por aí porque anda com o carro a mais de 140 por hora. Mas ele não era cristão, mas a velocidade era 120. Sim ou não? A nossa esperança deve ser renovada com aquilo que abre o nosso entendimento. Essa é a função da palavra que eu estou pregando. Abrir o nosso entendimento. Tem coisa que nós temos que fazer para que a nossa esperança, através da fé, conquiste os nossos sonhos. Isso são coisas nossas, nós temos que fazer.
proteger, nos livrar, tomar cuidado, faz parte da nossa vida, não entrar em treta dos outros. O vizinho está brigando lá do outro lado, não, vou lá, ele é meu vizinho, porque você é super-herói. Às vezes é melhor você ficar dentro de casa. Lá no trabalho, às vezes é melhor você ficar em silêncio. Lá na rua, quando alguém passa e em vez de você dar o mesmo troco, você cala a boca, fica quieto, vai embora para a tua casa. É melhor um calado, um bobão vivo do que um morto. Sim ou não? Sim. São atitudes que renovam a nossa esperança, porque se a gente não tomar essa atitude, os prejudicados seremos. Quem está entendendo? Outro trecho que eu li na palavra aqui, em Mateus, próprio Jesus, ele dá um alívio, quando no capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque problema dá cansaço. Dá ou não dá? Dificuldade deixa a gente mal. Somos seres humanos, meu irmão. E Jesus, quando falou, ele não falou para robôs, não falou para super-homem, super-mulher. Sabe por que eu não comento com você? Porque, sabe, eu fico até envergonhado de dizer o que eu estou passando. Meu irmão, você está passando, eu estou passando, nós estamos passando. E vamos lembrar do Lázaro que já morreu lá no Covid. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. A gente tem que aprender. A Bíblia diz comunicar as suas necessidades com os santos. Às vezes, sabe, é difícil de encontrar uma pessoa que seja realmente amiga, que você possa conversar e aquela pessoa guardar segredo. Um dia um rapaz chegou para mim e falou assim: você guarda segredo, Marco? Eu falei: guardo. Ele falou: eu também, não vou te contar nada. Dá uma brincadeira com o pessoal perto de você. Você guarda segredo? Guardo. Eu também. É melhor às vezes você ficar do que você. Tem gente que abre a vida para o mundo, às vezes não abre a vida para a mulher do pastor, que obviamente por ser mulher do pastor também é uma pastora, ensina, abençoa. Não abre para o pastor, não abre para o pessoal do círculo de oração, mas abre para a vizinha que costuma ir num centro de macumba, às vezes. Conta tudo. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que a pessoa vai lá, vai cadum gurugudum, para ver se acaba mesmo. Escadungarugudum, é mais ou menos isso, né? O pessoal reclama que o culto termina tarde, às vezes na igreja, Diego. E quando a gente termina o culto de sexta-feira, nosso caminho para ir para casa passa em frente num lugar desse. Às vezes a gente vai comer alguma coisa, passa por lá 11 horas, 11 e pouco, e está lá o escadungarugudum. Recebendo, não sei quem mandou uma mensagem para você, é o capeta que mandou a mensagem. Que a Bíblia fala lá, né, que você tem que viver a vida até o dia que morrer, porque morreu, acabou, meu irmão, acabou sua obra, acabou, não vem essa história. O meu parente está falando comigo, é o capeta que está falando com você. Você tem que abrir os olhos das pessoas, mostrar que a vida é essa, as decisões são agora, é agora que você precisa crer, é agora que você precisa ter esperança, é agora que você precisa falar para o teu vizinho que Jesus vai voltar, que você vai subir junto com ele. Salva a tua casa, salva os teus parentes, salva os seus colegas de trabalho. Não tenha vergonha de falar de Jesus, porque Jesus é a única esperança que ainda resta. Terminando aqui, eu vou ler um trecho junto com vocês, em Romanos, agora eu vou ler junto com vocês, Romanos capítulo de número 4, versículo 8, Romanos 4, já estou encerrando, mas vai pensando aí, sobre tudo que eu acabei de falar aqui no nome do Senhor. Como é que está a sua esperança para amanhã? Pastor, mas você acabou de dizer que nós podemos morrer. Então, sua esperança para amanhã é se encontrar com o Senhor? É fazer como as parábolas das virgens, daquelas 5 que estavam prontas, esperando o noivo? Ou não, a sua vida tipo assim, agora já que eu não tenho mais esperança, você encontra com uma pessoa, eu não sei se vocês já encontraram, já encontrei com muitas. Como é que você está? Tem gente que diz, como Deus quer.
Bom, então você está bem pra caramba. Porque Deus não tem planos de mal, tem planos de bem. Nós acabamos de ler. Tem outros que falam, estou empurrando com a barriga. Cara sem esperança. Por mais problema que você esteja, talvez sua vida esteja como o capítulo 14 de Jó. Jó está afirmando, eu estou cheio de dificuldade. O homem que nasce da mulher, ele vive com dificuldade. Eu estou com problema. Ele se sentia talvez só, mesmo o mundo ao seu lado. Mas aí o Senhor faz e começa a ministrar para ele ali. Você pode ler na sua casa, aproveita um tempo que você tem, em vez de assistir o jogo do Corinthians. Leia o Jó 14 até 42. E você vai ver que Deus foi colocando, como Deus está colocando aqui a mensagem nessa manhã, dizendo para você, meu filho, minha filha, não perca a esperança, deposita essa esperança em mim, porque eu estou levando você, eu estou conduzindo, e a vitória já está chegando. Eu posso ser boca de Deus para dizer para você, em nome de Jesus eu creio, a tua vitória já está chegando. Quem recebe isso na sua vida, no seu espírito? Creia nisso, meu irmão. Pode aplaudir ao Senhor pela vitória que você está chegando. Olha que versículo maravilhoso. Vamos ler junto em uma só voz? Dá para colocar aqui no telão, por favor? Olha eu lá. Romanos 4:8. Tira o... Olha, isso aí dá para vocês levar para casa, esse banner. Não entra mosquito, não entra dengue, não entra nada. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Isso é esperança para a gente. Nós somos pecadores, mas nós podemos ser felizes, porque bem-aventurado na Bíblia diz, feliz. Você pode ser feliz diminuindo a incidência de pecados, de males, de coisas que o mundo tenta colocar, as normas que o mundo tenta impor. Vou ler mais um coincidentemente, versículo 4:8, só que agora de 2 Coríntios 4:8. Abre a Bíblia aí, por gentileza. Não sei se eu falei qual o primeiro aqui, mas enfim, eram os dois. 2 Coríntios 4:8. Esse trecho é muito conhecido. Só quero lembrar o contexto para encerrar aqui. Paulo estava, nesse momento, em Porto de Galinhas. Vocês estão rindo por quê? Ele estava em Porto de Galinhas, de sunga, na beira da praia, tomando uma água de coco, comendo camarão. Era esse contexto? Onde que Paulo estava? Paulo estava amarrado, acorrentado num tronco, lá na prisão. Eu não sei como é que está a sua vida, porque talvez você tenha um problema pequeno relacionado a esse, e você diz, não tem solução para mim. Paulo estava amarrado, preso injustamente, diga-se de passagem, e aí ele escreve o que vem a partir do versículo 8. Ele diz assim, de todos os lados nós somos, às vezes é isso que acontece com a gente, meus irmãos, sim ou não? Todos os lados, mas não ficamos perplexos. Nossa, agora não vai dar mais. Mas não. Põe o 9, por gentileza. Somos, na família, no trabalho, na escola, no dia a dia, aquele cara lá, o motoqueiro na rua. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Versículo 10. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Quem tem esperança? Quem tem a vida de Jesus revelada no seu corpo. Porque você pode estar dentro da prisão injustamente, mas você ainda tem esperança. Feche os seus olhos aí onde você está.
Não precisa ficar em pé não, só fecha os olhos. Responda no seu coração, responda aí na sua vida, aonde está a sua esperança? Aonde você tem colocado a sua esperança? É no seu salário? É no seu trabalho? É no seu esforço? É na sua saúde? Enquanto eu tiver saúde, pastor, aonde você tem posto a sua esperança? Porque tem uma Maria Senhora ali do lado, que ela não tem uma saúde perfeita, mas a esperança dela continua no Senhor. Momento certo. E alguns poderão até morrer antes mesmo dela. Todos vamos morrer um dia, sim ou não? Agora, o mais importante não é saber quando, nem a hora certa ninguém sabe, mas o mais importante é saber como nós estaremos nesse dia. Por isso o salmista declarou no Salmo 33, 20, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. O salmista declarou no Salmo 16, 1, protege-me, ó Deus, pois em Ti eu me refugio. Há esperança para quem tem o Senhor na vida. Talvez você hoje entrou nessa igreja convidado por alguém, ou está vindo algum tempo aqui, e você entrou aqui em determinado momento e falou, puxa, como é que vai ser a minha vida? Sabe, queridos, não é? Eu estava conversando com um amigo meu, escute isso com os olhos fechados, e ele falou, um dia um rapaz chegou aqui, e falou que lá na igreja onde ele vai, é um lugar que não se admite pecadores, dá a impressão que só eles são santos. Eu falei assim, ele enganado está, porque a igreja é um lugar de pecadores. A igreja é um lugar de pecadores que se arrepende a cada dia, a cada momento, e quando isso acontece, a vida de Jesus está em nós, porque Ele é o perdão dos nossos pecados, e uma vez que os nossos pecados são perdoados, nós estamos relacionados com Deus, numa nova intimidade com Deus, preparando-nos para encontrar com o Senhor Deus. A Bíblia diz, o Senhor olhou do céu para a terra, e não viu um justo sequer. É por isso que Ele enviou Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pensa aí, meu irmão, ainda há esperança para o teu vizinho viciado, ainda há esperança para alguém da tua família, ainda há esperança para alguém aqui na igreja. Essa palavra está falando com alguém. Eu creio, porque a Bíblia diz que essa palavra nunca voltará vazia. Então renove a sua esperança. O título desta mensagem é Esperança Renovada no Senhor. Por que esperança renovada no Senhor? Porque Ele é a esperança da nossa vida. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Coloca a tua vida diante do Senhor no final desta mensagem. Coloca a tua vida diante dele e diz assim, Pai, agora eu entendo que há esperança para mim. Não importa o que eu esteja passando agora, não importa a cena atual, se você está vivo, ainda há esperança, porque o Senhor teu Deus, mesmo que você venha a morrer, pode te ressuscitar, como foi com Lázaro, e trazer à vida o que estava morto. Assim os seus sonhos são renovados nessa manhã, os seus planos são renovados nesta manhã. Não desista, não ouça alguém que parece ser inimigo, que parece ser amigo, mas é inimigo. Não ouça pessoas que dizem você não vai conseguir. Ouça a palavra de Deus nesta manhã, e ela está dizendo, há esperança no Senhor. Lamentações de Jeremias diz, quero trazer à memória o que me dá esperança. E ele lembrou o que dá esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovou na sua vida hoje. Há esperança. Há esperança. Feche os seus olhos e ore ao teu Deus, dizendo, Pai, eu entendi. Agora eu quero viver uma vida em que, por mais que esteja fora daquilo que eu penso ser bom, eu coloco o meu amanhã nas tuas mãos.
eu renovo a minha esperança nesta manhã, e eu saio daqui dizendo: tenho uma nova vida em Cristo. Você pode dizer isso? Eu tenho uma nova vida em Cristo. Toda vez que você levantar de manhã, eu tenho uma nova vida em Cristo. Na terça-feira, eu tenho uma nova vida em Cristo. E aí, quem sabe, você poderá dizer como Paulo disse: agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Feche os teus olhos. Pensa sobre a sua vida e renove a sua esperança. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Abra a tua boca e comece a glorificar este Deus que está nesse lugar. Que lugar, pastor? No templo? Não, na igreja. Ele está no seu coração. É onde se reúne 2 ou 3 ou mais que Ele está. Quando você sair daqui, as paredes podem ser até danificadas, o equipamento pode ser roubado, como já foi várias vezes, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita na igreja, Deus habita em você. Então renove a sua esperança e saia daqui confiante, confiante, em nome de Jesus. Oh Deus, o Senhor é o Deus de toda a terra, Pai. É o Senhor que provê todas as coisas, Senhor. É o Senhor, é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Aleluia. Grande Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado o seu tronco morrer, há esperança para você. Oh Senhor, como a árvore cortada, marcado por essa dor, ainda que na terra envelheça a nossa raiz, e no chão abandonado o nosso tronco morrer. Cante. Há esperança para você. Aleluia, glória a Deus. Fique em pé adorando ao Senhor. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Erga sua mão, glorifique ao Senhor. Receba a vida nesta manhã. Receba a bênção nesta manhã. Eu creio, há esperança, há esperança. Cantemos juntos. Há esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado o seu tronco morrer, há esperança para você. Creia, o cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá,
seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos, e viverá. Cante. Ao cheiro das águas brotará, eu creio, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos, e viverá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos, e viverá. Dê a mão para quem está ao seu lado. Senhor, está escrito na tua palavra que aquele que começou a boa obra é fiel para completar na nossa vida. E nós cremos, esse é o Senhor, Pai. É o Senhor que conhece até o número de fios de cabelo da nossa cabeça. É o Senhor, o nosso Criador, nosso projetista, o arquiteto da verdade, o engenheiro de uma vida perfeita, que tem dificuldades, que tem problemas, que tem necessidades, mas que não pode perder a esperança no Senhor, porque a tua palavra nos diz, e eu já afirmei dentro desta mensagem, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Que o Senhor encontre aqui, Pai, aqueles pelos quais o Senhor procura, verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Assim, Senhor, ao final desta mensagem, renovamos a nossa esperança no Senhor. Não deixe o teu povo esmurecer, não deixe o teu povo fracassar, não deixe o teu povo retroceder. Venha com o teu poder animar a nossa vida. E aquele que chegou aqui sem esperança, aquele que olha para o futuro e diz será, ele saia daqui renovado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Abraça o teu irmão aí, meu irmão, dá um abraço, antes de você aplaudir, abraça, fala assim, a esperança, a esperança, a esperança, aí você aplaude ao Senhor, a esperança.